Prezados e prezadas, eu tinha preparado algo para falar hoje, falar com muita alegria, com muita satisfação, de mais um trabalho de retomada, de recomposição do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com participação na sociedade civil, que é justamente o lançamento da cartilha, só que eu não estou feliz. Eu não estou feliz. Hoje não é um dia de festa, hoje é um dia de tristeza. Eu não vou repetir aqui algumas palavras que se tornam até uma certa muleta retórica para administradores públicos, e falo isso com todo respeito, porque sou me tornei que é falar de democracia, republicanismo, democracia participativa. Nada disso. Isso tudo, no máximo, é uma busca, é um caminho que nós temos que percorrer para fazer isso acontecer. Mas, na verdade, é o seguinte, um país um mundo, né, que mata crianças, né, é tudo menos democracia. É tudo menos um mundo decente. Eu sinto ter que dizer isso hoje. Mas eu estou dizendo isso hoje porque é só assim que a gente vai conseguir entender o que nós temos que fazer para mudar. Senhoras e senhores, nós estamos falhando miseravelmente com as crianças, com os adolescentes. Nós estamos falhando miseravelmente com as pessoas que mais precisam de nós nesse país. E nós temos que admitir isso para poder dar um passo para frente. Então, eu queria aqui, antes de falar mais alguma coisa, eu queria me dirigir aqui a Jennifer, a ela, fundamentalmente. Jennifer, eu queria, em nome do Estado brasileiro, pedir desculpa para você. Sabe, eu queria me desculpar. Porque eu diria que muito do que você tem passado na sua vida, eu quero dizer que não é culpa sua, não. É culpa da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, da maneira com que nós temos tratado as crianças e adolescentes nesse país. Há muito tempo. A maneira como a sociedade em geral, os governos, eu diria que as entidades todas, as entidades empresariais, todo mundo, do jeito que nós temos tratado as crianças nesse país. Porque, vejam, nós estamos falando de crianças que foram assassinadas hoje, né? Mas há outros jeitos de matar crianças também, né? Porque nós temos cultivado isso e normalizado isso há muito tempo. Só nós temos permitido que crianças passem fome no Brasil. Crianças morrem de fome. Nós temos permitido que crianças fiquem sem escola. Nós temos permitido, prezados e prezadas, isso há muito tempo, que as crianças morem, né? Não é moradia, na verdade, que as crianças fiquem nas ruas, sem amparo, sem proteção. Então, Jennifer, me desculpe, mas não é suficiente desculpa para você, sabe? Não é suficiente. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acho muito interessante, quero agradecer todas as pessoas que se empenharam para fazer essa cartilha, sabe? Quero agradecer o seu trabalho, Diego, quero o trabalho de todas as pessoas, mas eu queria dizer assim, com toda sinceridade, se nós não pegarmos essas cartilhas e sairmos às ruas para falar para as pessoas o que significa, de fato, a participação social, se a gente não retomar o sentido de fazer política, se a gente não combater enfim, toda a gama de más intenções que rondam justamente esses processos políticos, pessoas que, em nome de interesses pessoais, se apropriam da pauta da defesa dos direitos das crianças e adolescentes, pessoas que usam os conselhos tutelares para fazer proselitismo religioso. Isso é inadmissível. Então, a gente tem que pegar isso. Eu conclamo as entidades empresariais que se importam com as crianças, os movimentos sociais, os sindicatos. Nós precisamos, não é entregar a cartilha na mão dessas pessoas, nós precisamos mostrar para elas qual é a importância da participação nos conselhos tutelares,
para proteger as crianças, para que a Jennifer não tenha que passar tudo que ela passou na vida para estar aqui. Senhoras e senhores, para aqui, vejam só, eu faço questão de fazer isso. Nós falhamos miseravelmente com Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, com Bernardo Pabes da Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Todo, de 7 anos, com Enzo Marquezim Barbosa, de 4 anos. Esse é o nome das crianças que foram assassinadas hoje. Não está bom. A gente não está indo bem. A gente está falhando miseravelmente com as crianças e adolescentes desse país. Então, a gente pode falar de democracia, de participação social, de republicanismo, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é criando uma sociedade em que pessoas acham absolutamente normal fazer culto a armamentos, em que empresas de rede social acham absolutamente normal dizer que não tem nenhuma responsabilidade diante de conspirações que só são possíveis diante da omissão que elas alimentam, diante de uma economia da tensão que vai gerando ódio. Nós estamos matando, inclusive, e eu falo isso porque você é pai. Raíssa, eu estou falando isso porque nós vamos ser pais em breve, nos primeiros filhos. Nós estamos construindo uma sociedade miserável. Nós estamos correndo o risco de fazer algo que os nossos ancestrais, eles fizeram, não fazer para as nossas crianças algo que os nossos ancestrais fizeram por nós, de entregar um mundo um pouco melhor. Nós estamos correndo o risco de entregar um mundo pior para as pessoas que vêm depois de nós. Isso é terrível. Isso é terrível. Nós estamos matando a esperança das pessoas. Nós estamos matando as crianças que aqui estão, os adolescentes, e as crianças que ainda nem vieram. Porque nós estamos criando um mundo em que o sonho, em que a esperança não é possível. Então, senhoras e senhores, eu conclamo a todos nós que, por mais que possamos celebrar, né, mais uma política pública importante, que nós tenhamos a capacidade de entender os nossos limites diante disso e retomar o valor da política como algo que transforma o mundo, que transforma as possibilidades das pessoas existirem nesse mundo. Nós precisamos ter a ousadia de fazer política. A cartilha é só o ponto de partida, mas nós precisamos fazer política. E fazer política é abrir espaço para uma dimensão da esperança. Nós precisamos ter ousadia messiânica mesmo. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de construção de um mundo novo. Nós não podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, que fazer cartilha, que ficar, conversando em questões formais, burocráticas, que nós vamos mudar alguma coisa. Nós vamos esperar chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano em escola, com essa gente cultuando arma, com essa gente querendo dar golpe de Estado no Brasil, querendo mais é que as pessoas morram de fome e que crianças e adolescentes não tenham um futuro. Eu não me conformo com isso. Eu não quero viver num mundo assim. Eu não quero viver num mundo desse. Eu me recuso a viver num mundo assim. Eu não aceito esse tipo de coisa. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Senhoras e senhores, que nós possamos cultivar a indignação. Porque nós não podemos aceitar que crianças e adolescentes sejam mortos nesse país. Nós não podemos aceitar que matem o nosso futuro. Nós não podemos aceitar que matem a nossa esperança. Muito obrigado a todos e todas.